Amados, nós estamos numa campanha. E essa campanha, ela está intitulada como 40 dias de amor. E hoje nós estamos na 5ª mensagem dessa série. 7 mensagens e hoje 5ª. Nós temos a semana que vem e nós encerraremos então com a Páscoa, o domingo da Páscoa, a Santa Ceia e a apresentação então do nosso alto da Páscoa também aqui, com a nossa equipe de teatro e dança. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Você não pode perder. E hoje nós vamos falar sobre o amor que resiste. Diga comigo, o amor que resiste. O que é resistência para você? Vamos pensar um pouco? O que é resistência para você? O que é uma pessoa ou o que é uma coisa resistente? O que é? É uma coisa que dura. O que mais? Uma coisa forte. É algo então que venha a ser diferente da maneira da qual nós estamos vivendo e fazendo. Isso é resistência. E nós precisamos resistir a algumas coisas para que Deus possa ser evidenciado sobre a nossa vida. Você deve conhecer muitas pessoas que até parecem crente, mas não são. Até estão dentro das igrejas, mas não tem nada a ver de cristão. Você deve conhecer alguém assim. E não é esse o evangelho que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando um evangelho de modelo. Modelo de Jesus, onde Jesus é o nosso modelo. E nós então seguimos e copiamos ele em todos os momentos, em todos os sentidos. Quero ler com você o texto 1 João 4,8, que diz assim: quem não ama, não conhece, porque Deus... Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Quem? Como domar um temperamento para resistir então com o amor? Como domar o meu temperamento? Qual é o seu temperamento? Nervoso? Vou falar numa linguagem para todo mundo entender. Você é uma pessoa nervosa? Você é uma pessoa melancólica ou sentimental? Você é uma pessoa que só aguarda para você? Você é uma pessoa que quando alguém faz algo já gera um sentimento de raiva, de ira dentro de você? Qual é o seu temperamento? Ou você é uma pessoa que se desconecta fácil? Jesus ele nos ensina que para aquele que apanha em um lado da face, pegue então e fecha a mão e dá. É assim que Jesus nos ensina? Quando nós recebemos um golpe de um lado, nós viramos o outro e deixamos então a pessoa bater. Por quê? Porque é o princípio de Deus. Deus e os seus princípios não é então no revidar, mas sim no praticar aquilo que Ele tem feito e tem nos ensinado. Então hoje nós vamos falar sobre alguns pontos importantes para dominar uma das coisas talvez mais difícil. Eu tenho vencido isso dia após dia, mas eu quero compartilhar isso com você porque ainda é um ponto que eu tenho que melhorar a cada momento sobre a minha vida. E essa mensagem, antes de falar com você, falou muito comigo e vai falar comigo durante esse tempo. E é uma das compulsões que mais então tem dominado a vida das pessoas, que nós vamos tratar isso no 30 semanas, que é a ira. Diga comigo, ira. Olha para o seu irmão e pergunta para ele se é irado. O que é uma pessoa irada? Vamos lá. Uma pessoa que se irrita facilmente. Uma pessoa que explode. Uma pessoa que guarda mágoa, guarda rancor. Isso é uma pessoa que tem uma ira. E o amor e ira não bate. Ou você ama, ou você é irado, ou nervoso, nervosa com essa pessoa. Quantos estão me entendendo? Então vamos lá, primeiro ponto. Seja maior do que o seu sentimento. Diga assim comigo, eu preciso ser maior do que o meu sentimento. Preste atenção numa frase que eu vou te falar, e aqueles que farão 30 semanas vão ouvir muito ela. Vontade dá. Diga comigo, vontade dá, mas passa. Vai dar vontade de você meter o tapa em alguém, mas passa.
Vai dar vontade de você falar um monte de coisa para a pessoa, mas passa. Vai dar vontade de você partir para cima a hora que alguém passar na frente de você num sinal vermelho, e você então buzinar. Vai dar vontade, mas você precisa ser maior do que o sentimento que gera em você. A Bíblia diz assim, nos princípios, lá em Gênesis 1 e 2, que Deus ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas. E todas as coisas significa todas as coisas. Se você for aprender, estudar e praticar, o que é todas? É todas. Então nós precisamos dominar o nosso sentimento. Dominar aquilo que chega. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio... Quantos são aqui? Você está aqui mesmo? Está apertando, irmão? Fala a verdade. Tá, não tá? O tolo dá vazão à sua ira. Tolo é aquele que a hora que então alguma coisa aperta, ele... considerado como um tolo. Mas o sábio domina-se. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga assim: você é sábio. Decida-se se precaver contra as reações da ira. Como a reação da ira então acontece? Vamos lá. Controle a sua fala. Diga comigo: eu preciso controlar a minha fala. Controle a sua fala. Você vai estar dominando a sua ira. Mesmo se te dá vontade de falar, não fala. Controle a sua escrita. No Facebook, no WhatsApp, etc e tal. Gente, eu não canso de falar. Mas por favor, se você se considera um cristão, não use seu Facebook, suas redes sociais para atacar, para criticar ou para criar alguma situação, por favor. Se você é cristão, use a sua rede social para falar de Jesus, para anunciar o grande plano da salvação que Ele tem. Não vamos usar. Cuidado com as suas escritas. Vai dar vontade de você falar, mandar aquele cara caçar coquinho. Como diz, eu acho que é o Lucinho que fala isso, né? Escreve um texto. Escreve tudo, irmãos. Escreve. Só você e o computador. Escreve. O celular. Escreve. Lê. Deleta. Controle-se. Olha para o seu irmão e diga: se controle. Controle as suas respostas. Tem um que é assim, né? Toma lá e dá cá. Controle as suas respostas. Amém ou não amém? Controle as suas ações e reações. A pessoa sábia, ela sabe que as suas ações de hoje vão repercutir para o seu futuro. Olhe para cá, irmãos. Você está olhando para um ex-tolo. Olha para cá. Pensa numa pessoa que perdeu muito já com isso. Eu quero aqui confessar e me libertar desse mal totalmente. Pensa numa pessoa tola, que já perdeu amizades, que já perdeu pessoas importantes, por causa que não controlava a sua ira. Eu acho que eu nem pensava para fazer, eu fazia antes de pensar. Porque a hora que alguém vinha eu já estava voltando, de encontro. E isso, irmão, só me fez perder. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Reconheça seu ponto de fraqueza. Se humilhe-se diante do Senhor. Quero contar uma história para você, preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que um dia
Chega os oficiais romanos para prender a Jesus. E Jesus tinha um discípulo que ele era irado. Qual é o nome do discípulo? Pedro. Pedro, ele era nervosão. A hora que os homens chegou para catar Jesus, Pedro arrancou a espada e pá, cortou a orelha. Pedro fez uma boa ação. Pedro estava defendendo uma boa causa. Mas Jesus nos ensinou que nem para defender uma boa causa nós podemos então nos irar. Jesus disse assim: Pedro, para com isso, Pedro. Cata a orelha de Malco, coloca então a orelha de Malco, então faz um milagre ali. Fala assim: Pedro, fica tranquilão aí, Pedro. Fica em paz, não precisa brigar. Calma. Quem é o nosso modelo? Jesus. Quem é o nosso modelo? Diga comigo: Jesus é o meu modelo. Você pode controlar o seu coração porque a sua mente, a sua fé estão acima dele. Diga: eu posso controlar o meu coração porque a minha mente e a minha fé está acima dele. Se você não controlar o seu coração, você vai errar muito. E você controla através da sua fé e através então da sua mente. Uma mudança de mente, um ajuste geral para que você possa então avançar. Então seja maior do que os seus sentimentos. Diga comigo: eu preciso ser maior do que os meus sentimentos. Amém ou não amém? Quantos serão aqui maior do que os seus sentimentos? Segundo conselho dessa manhã: pondere sobre as consequências. Pondere sobre as consequências. Quantas pessoas que perderam trabalho porque irou? Quantas pessoas que perderam famílias porque irou-se? Quantas pessoas que foram então presos, estão então encarcerados porque irou-se? Quantas pessoas que perderam a amizade de anos e décadas porque irou-se? Quantas pessoas que perderam as suas finanças porque irou-se? Quantas? A pessoa fica nervosa, ela sai comprando tudo. Ficou nervoso, ela vai, compra. Cuidado. Pondere sobre as suas consequências. Olha o que diz Provérbios 29 e 22. O homem irado provoca o quê? E o de gênio violento comete muitos. Nós temos que vencer. Nós não podemos ser pessoas iradas. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Se você não dominar o seu temperamento, ele vai destruir os seus maiores relacionamentos. Domine o seu temperamento. Deus está tratando conosco aqui. Deus está nos ensinando nessa manhã a dominar os nossos sentimentos. Pode ter certeza, essa semana você vai ser testado e treinado sobre todos esses fatos que nós estamos fazendo. Algum problema vai chegar na sua direção para que você possa vencer e para que você possa romper. Olha essa frase: é menos provável que você fique com raiva se perceber que existe um preço agregado a ser pago no final. A hora que for para você ficar nervoso, pensa: qual o preço que eu vou ter que pagar por isso? Tem gente que não pensa nada, né? Fica nervoso, cata o celular e mete na parede. Fica nervosa, cata o prato e pá! Fica nervoso, vai lá e rasga a roupa. Fica nervoso, vai lá e acelera no carro e sai. Analise a consequência que isso pode causar para você. Antes de você ficar nervoso, dá os pitizinhos. Olha para o seu irmão e diga assim: não fica dando piti, hein? Porque tem gente que dá uns piti, né? Ai, Jesus. Antes de você ter esses piti, sabe o que você faz? Pensa, fala assim: o que vai me custar isso?
Talvez o seu piti pode te custar o seu casamento. Talvez o seu piti pode te custar R$500. Talvez o seu piti pode te causar então um dano de 2, 3 mil reais. Porque você pode bater o carro, você pode então quebrar alguma coisa, você pode então fazer alguma situação. Então, pondere aonde vai chegar. Isso é ser sábio. Antes de você fazer algo, pense na onde que você vai chegar e o que isso vai causar e acontecer para a sua vida. Quantos estão aqui? A Bíblia ela é muito específica sobre o custo de se descontrolar. Olha lá, discussões, diga comigo, discussões. Olha o que diz Provérbios 15:18. Quando você discute, hein? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Essa discussão, o que vai me custar? Essa discussão com a minha mulher, essa discussão com o meu marido, essa discussão com o meu patrão, essa discussão com o meu funcionário, essa discussão com o meu líder, essa discussão com o meu irmão, o que vai me custar? Não faça. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Insensatez, olha o que a Bíblia diz sobre ser insensato. Provérbios 14:29. O homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Pessoas que vai metendo o pé pela mão e vai fazendo tudo, vai quebrando tudo, vai destruindo tudo. Cuidado. Olha para o seu irmão e diga assim, cuidado. Tolice, olha lá, Provérbios 14:17. Quem é irritado faz. Quem é irritado faz. E o homem cheio de astúcias é odiado. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela disse assim, pastor, esse fulano de tal era para estar muito melhor na vida. Mas ele tem costume de chegar em um restaurante, pedir alguma coisa, e quando então essa coisa demora para chegar ou não chega da forma que ele quer, ele se levanta, vai embora e deixa o garçom pagar então essa conta. Cristão, humilha, chega e bate no peito e cria então situações, corta fila e faz... Isso não é testemunho de nós fazermos, irmãos. Nós precisamos ser pessoas modelo. As pessoas aí todas estão olhando para nós, estão então observando o que nós estamos fazendo. Então não seja tolo, não perca então, sabe, a razão. Quem é irritado faz tolices. Não seja irritado, não faça tolice. Olha essa frase, você sempre perde quando perde a paciência. Diga assim comigo, eu sempre vou perder quando eu perder a paciência. Diga novamente. Novamente. A paciência custa caro se você perder ela. Eu creio que Deus ele traz situações e palavras em tempos oportunos sobre as nossas vidas. Que você tenha muito cuidado com tudo que vai acontecer com você durante esses próximos dias, porque essa palavra vai ajudar você a saltar, a dar então um salto por cima de todas as situações que chegar. Terceiro, pense antes de falar. Olha o que diz Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá o quê? Sua glória é ignorar as ofensas. Pense antes de falar. Se você, amados, não pensar antes de falar, você vai ter muitos problemas. A sua mente, fecha aqui comigo aqui, a sua mente é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que uma pessoa está falando alguma coisa para você, assim, na hora que ela está falando alguma coisa para você, você tem o poder de raciocinar, pensar e dar uma devolutiva para a pessoa à altura que precisa ser. Em fração de milésimos de segundo. A sua mente pode fazer isso. Pensamento. E aqui está um detalhe, sabe quando nós deixamos de errar? Quando nós temos a revelação do Espírito sobre a nossa vida. Porque o homem que ele é cheio do Espírito Santo, a mulher que ela é cheia do Espírito Santo, pode ter certeza que ela vai pensar mais, que ele vai pensar mais para poder então falar. Ele vai processar a informação, ele vai pensar antes de falar, porque Jesus ele sempre pensou antes de falar.
Quando chega a mulher então adúltera, eles tinham lançado então, queriam matar aquela mulher adúltera, e chegam então diante de Jesus. Jesus estava escrevendo na areia, e eles estavam ali falando para ele assim: Jesus, olha, essa mulher foi pega agora em ato de adultério, e a lei manda nós apedrejarmos ela. Jesus não pegou e tomou a decisão precipitada, falou: apedreja, mete pedra nela. Estava cumprindo a lei. Jesus estava escrevendo na areia, mas o seu pensamento estava então raciocinando, porque ele era homem como eu e você. E o pensamento dele estava raciocinando e falou: não. Só que a graça de Deus, ela cobriu então a lei. Ela vem então para ajustar a situação. E peraí, tá bom, você vai apedrejar, mas você também não pode ter nenhum pecado. Pode apedrejar ela. Olha a resposta. Jesus pensou ou não pensou antes de falar? Então nós precisamos pensar antes de falar. Os nossos pensamentos, ela gera então respostas maduras. E aí eu evito um dano. Quando eu penso antes de falar, eu evito que um dano aconteça. Quando eu penso antes de falar, eu evito que uma frustração aconteça. Quando eu penso antes de falar, eu impeço com que o medo chegue. Porque quando você faz alguma coisa que não está certo, o medo chega. E aí você começa a viver e a compartilhar aquela situação com aquele medo, com aquele sentimento de medo sobre a sua vida. Quando você pensa antes de falar, você repara uma perca. As percas são minimizadas da sua vida. Pense antes de falar. Diga comigo: pensar antes de falar. Quarto passo: alivie a sua raiva legitimamente. A sua raiva, a raiva que foi então criada, ela não pode ficar dentro de você. Você precisa se aliviar dela. Você precisa então tirar ela. Preste atenção. Isso aqui é exatamente quanto então o nosso processo, interno, nosso intestino, o que ele faz? Quando nós comemos, o nosso estômago então ele processa, ele transmite então as energias e as vitaminas então para todo o corpo, e o intestino então ele faz a apuração. Aquilo que é líquido ele sai então, e aquilo que é fezes então ele sai também. Então é a urina e as fezes, ele sai, porque precisa sair, senão você já ficou já travado já nessa área, você já ficou o linguajar popular entupido. Como que é ruim esse negócio? E tem gente que está como isso, está parecendo que está entupido, com raiva, trinca assim. Irmão, dá um infarte, mata. Agora aqui está a receita para nós então aliviar essa raiva. Diga comigo: sentimento dá, mas passa. Quantos estão aqui? Efésios 4, 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaciguem a sua ira antes do sol se pôr, e não deis lugar ao diabo. Você está irado com alguém? Pega o quarto, entra dentro do quarto, fecha a porta e xinga, briga, grita, dá soco no travesseiro, dá soco então no... Você vai se sentir aliviado. Agora tem gente que vai lá dar soco na parede, quebra o braço. Seja sábio. O travesseiro não vai se ofender. Pode brigar com ele à vontade. O colchão pode bater. Ele não vai quebrar. A hora que acabou, sai dentro do quarto. Tem um testemunho de uma pessoa que ele era dependente químico. E aí ele chegou então no discipulador dele e falou assim:
Eu estou tentando vencer, mas eu não consigo. Aí o discipulador dele falou assim: entra dentro do banheiro. Entrou. Fecha a porta. Fechou. Tira a chave. Tirou. Bota a chave na janela para sua mulher. Ela colocou. Agora você fica aí até essa vontade de passar. E ali o cara ficou. E ficou. E o que aconteceu com a vontade? Passou. A hora que passou a vontade, ele falou: agora pode abrir que está tudo bem. Minha irmã, a hora que você estiver irada, que você quiser dar um pau no seu marido, porque as irmãs, entra dentro do quarto, vê o lado que ele dorme, e fala, como se ele estivesse deitado, e fala, briga, chacoalha, passa. Os irmãos também, porque tem uns irmãos que são nervosinhos, né? Tem ou não tem? Eu escutei umas irmãs falar assim: se tem. Tem gente que tem. Então alivia a sua ira legitimamente. Qual é a melhor maneira de lidar com a raiva? Primeiro, não suprimir, não guardar ela dentro de você. Não reprimir, negar que você está com raiva, fingir que você está bem. Isso também não pode acontecer, você não pode fingir. Qual que é o caminho certo? Qual que é o caminho certo? Confessar. Você quer ver uma coisa libertadora, irmãos? Libertador é você estar com raiva de alguém, você está com algum problema com alguém, com seu marido, com seu cônjuge, seu filho. Passou então aquele momento do estresse, você sentar e falar assim: olha, isso aqui não pode acontecer. Eu estava assim, eu estava pensando em fazer isso aqui. Confessa. Confessa para o discipulador, confessa para as pessoas que estão do teu lado, pessoas que estão cuidando de você espiritualmente. Peça ajuda. O confessar é como se você estivesse vomitando. Você está vomitando aquele mal que está dentro de você. Porque se você ficar suprimindo, se você ficar então reprimindo ele dentro de você, ou se você ficar então fingindo que ele não está, é igual você comer uma comida estragada, irmão. Você pode até fingir que está tudo bem, mas já já o seu estômago vai começar. Ou sai por cima ou sai por baixo. Mas sair vai ter que sair. É ou não é? É assim que acontece também com a raiva. Ou você confessa, ou ela uma hora ou outra ela sai. Se você olhar hoje para as pessoas que cometeram um homicídio, você vai perceber que eles fizeram tal prática em um momento de ira, em um momento de descuido, e a hora que viu já tinha feito e não dava para voltar mais. Pagaram então preços caros por essa situação e por essa circunstância. Diga assim comigo: confessar gera cura. Eu tenho falado desde da primeira mensagem, e eu quero então repetir ela, talvez até a última. Não pegue a sujeira e coloque debaixo do tapete. Uma hora ou outra você vai ter que levantar o tapete para limpar essa sujeira. E ela só vai aumentar. E a hora que você for limpar, pode já ter bicho e outras coisas mais. Pegue um lixo e coloque ele para fora, para o lixeiro levar todos os dias. Agora pegue um lixo que tem então comido alguma coisa, então algum resto, e deixa ele 3, 4, 5, 6 dias lá para você ver só o que vai acontecer. A hora que você pega, tem um monte de bicho. Assim também é os problemas. Se você não colocar para fora diariamente, se você não fizer esse trabalho de limpeza, esse trabalho então, esse processo sobre a sua vida, ele vai criar bicho. E isso vai ficar e vai te dar muito mais trabalho para que você possa então limpar e se organizar. Quinto, reprograme a sua mente. Diga comigo: reprogramar a minha mente. Romanos 12:2 diz assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos pensar como o mundo pensa, como as pessoas lá fora pensam. Brigou, vamos separar. Teve um problema, vamos cancelar nossa amizade. Não.
Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizermos assim: se existe um problema, esse problema, eu tenho culpa nesse problema. E eu vou ajudar então essa situação a ser resolvida. Assume a responsabilidade e traga então a realidade à existência. Renove a sua mente, mude a sua mente, porque se você continuar com o mesmo pensamento, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você mudar a sua mente, você vai ter os resultados diferenciados. A sua mente é como sementes, que quando você muda ela, tudo muda. Renove a sua mente, ok? Sexto e último passo: deixe Deus te ajudar. Olhe para o seu irmão e diga assim: deixe Deus te ajudar. Romanos 15:5 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles e um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Deixa eu te dar aqui uma receita que tem acontecido comigo e tem dado muito certo. Presta atenção. Estou ajoelhando aqui que eu estou meio cansado hoje. Nós estávamos numa conferência esses dias, foi dormir bem tarde hoje, mas foi muito bom esse trabalho que nós fomos. A prática diária de uma vida devocional, ela vai mudar completamente a sua vida. Se você puder, acorde um pouquinho mais cedo. Tenha um tempo com Deus. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja não tem tempo com Deus. Elas não param um tempo para falar com Deus. Eu todos os dias, irmãos, eu tiro pelo menos 1 hora para mim ler e para mim falar com Deus. Eu faço o meu devocional, eu falo com Deus, eu ouço a voz de Deus e eu leio um livro, leio então parte da Bíblia ali, para isso poder então ajudar a minha vida e ajudar a minha fé. Eu falei várias coisas com você, falei até de brincando, porque é isso que eu falei para você, é brincando, de você colocar lá e dar soco no travesseiro, isso é tudo uma brincadeira. Pode até funcionar, porque na hora que você estiver nervoso, é melhor você dar soco no travesseiro do que na mulher ou no marido. Dê soco no travesseiro, que pelo menos ele não vai reclamar e nem vai pedir divórcio. Nem te prender, né? Porque se for um homem batendo na mulher, vai preso. Aí já era, né? Fim de curso. Então veja bem, fale com Deus. Comece seu dia e fale para Deus: Deus, o Senhor está vendo esse problema que eu tenho? Senhor, qualquer coisa me irrita. Senhor, essa situação que eu não consigo resolver, me ajuda, Senhor. Ajude eu a controlar esse sentimento meu. Eu tenho perdido amizades, eu tenho perdido relacionamentos. Eu tenho então sido uma pessoa mal vista pelos olhos de outras pessoas. Morreu um pregador muito famoso esses dias atrás. Isso me fez eu refletir muito. Nós tivemos 2 percas por esses últimos tempos. Uma perca que nós tivemos aqui na cidade foi do pastor Manuel. Eu quero honrar a memória dele agora, nesse momento. Um homem que eu conheci, um homem que eu respeitei, um homem que deixou um legado aqui nessa terra. Pastor Manuel Messias. Ele então foi uma pessoa sensacional. E quando ele faleceu, todo mundo então parou. Nós estávamos lá, muitos pastores foram lá para ver, para dar então as condolências para a família. Agora, por esses dias, morreu então o pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a nação já teve, né? Que as nações, que o mundo então teve. Parou tudo, irmãos. Tudo parou. O presidente parou para falar do homem. E aí eu pergunto para você: se você morresse, que falta você faria para as pessoas? Da sua família, os seus amigos e as pessoas então que convivem com você. Porque tem pessoas que é difícil de engolir. Tem pessoas que fazem uma amizade e perde 3. Tem pessoas que se acham então, não é assim, eu vou ficar... Não é assim, irmãos. Nós somos a representação de Cristo. Peça para Deus ajudar você, para que a hora que você estiver lá, no final da sua vida, ou depois que terminou tudo, as pessoas possam olhar para você e dizer assim: ó, essa terra teve uma pessoa boa, teve uma pessoa de importância, uma pessoa apaziguadora, uma pessoa com amor, uma pessoa com paz, uma pessoa que trazia então a tranquilidade então
para as coisas. Olha essa frase: a verdadeira grandeza é o quê? A dependência de Deus. Dependa de Deus. Vamos parar de olhar o cisco no olho do irmão. Vamos parar de tentar então fazer algo, ou criticar, ou apontar, ou fazer, ou se irar com coisas. Vamos então buscar a paz do Senhor sobre a nossa vida. E vamos viver em um princípio, uma vida diferenciada em Cristo, andando em vitória, caminhando em direção. Amanhã o diabo vai tentar te perseguir, irmãos, para você ficar irado, para você ficar nervoso. É uma chave que você está apertando, né, Rubão? E de repente levanta e bate na cabeça. E aí dá vontade de soltar aquele palavrão. É uma marretada que vai no dedo, né, Dô? E aí dá vontade de você, aquele cara, William, que você vai então abastecer, o cara é um grosso, um ignorante. Dá vontade de você falar assim: rapaz, vai pra lá. Mas aí a gente para. Vontade dá, mas diga comigo: vontade dá, mas faça. Vai dar vontade de você dar um soco, mas vai passar. Vai dar vontade de você soltar uma palavra para ele, mas vai dar vontade de você escrever um monte de coisa no Face para ele, mas vai, porque vontade passa. Eu quero encerrar com essa frase, com esse texto, melhor dizendo, da Bíblia, Gálatas 5, 17 ao 22. Acompanhe comigo o texto e você vai ver a diferença. Já quero convidar os ministros. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aleluia, diga comigo, aleluia, é o que? Vamos lá? Que mais? 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 Contra essas coisas não há. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso e o pastor Luiz Peixoto se chama esse pastor, há muitos anos atrás. E ele pediu com que nós então estudássemos o livro de Deuteronômio capítulo 28, sobre as bênçãos e as maldições, 28 vezes. Lê-se. Você quer ter a sua vida totalmente ajustada? Leia esse texto de Gálatas 5, do 17 ao 22, todos os dias essa semana. E a sua mente vai começar então a entender o que é obra da carne para mim não fazer mais, e o que é obra do o que é o fruto do Espírito para mim então praticar ele sempre. E aí você vai aprendendo. E aí você vai aprendendo. Aí você vai crescendo. Aí você vai crescendo. De uma vida que brigava 2, 3 vezes por dia, talvez você vai brigar uma. Aí depois, em vez de todo dia, você já vai uma vez por semana só. Aí depois passa para um mês. A hora que você vê, você está vivendo de vitória em vitória, porque é um dia após o outro dia. Você quer dominar a sua ira?
Você quer dominar o sentimento que existe então no seu coração? Todos os dias você tem que acordar e dizer assim: hoje eu vou dominar a minha ira. Hoje eu vou vencer essa situação. Eu não vou deixar o inimigo então atrapalhar a minha vida. E você começa então a vencer. Você começa então a avançar. E começa então Deus a ajustar toda a situação sobre a sua vida.